Depois do ocorrido em Recife, em que a polícia atirou contra manifestantes pacíficos das manifestações anti-Bolsonaro, ficou a pergunta: as polícias estão fora de controle? O que fazer com a politização da polícia? Salve todos e todas, Arruda Crônico na área. As manifestações do sábado anti-Bolsonaro foram marcadas pela violência policial que estava reprimindo manifestantes. Chega aí pra gente trocar essa ideia, mas antes, já sabe, né? Clica no joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, comente porque é importante e se você gostar da ideia, compartilha, beleza? Vamos nessa! 2 casos muito graves aconteceram no Recife, em Pernambuco. O primeiro é de uma vereadora que recebeu um jato de spray de pimenta a centímetros do seu rosto. O segundo caso foi uma verdadeira emboscada armada pela tropa de choque do Recife, que atirou contra manifestantes e acertou 2 homens que não faziam parte da manifestação. Um deles estava apenas fazendo uma videochamada mostrando para a esposa que por conta da manifestação ia atrasar para chegar em casa. E um outro, um senhor, estava simplesmente entregando documentos. Quando populares foram resgatar esses 2 senhores que estavam caídos, a polícia atirou contra as pessoas que tentavam salvá-los. O saldo não é nada positivo. Os 2 perderam a visão do olho que foi acertado pelas balas de borracha. Não é um caso isolado. Em 2019, uma torcedora dentro de um estádio teve a bandeira apreendida simplesmente porque dizia torcida do Botafogo antifascista. Só isso. Um PM que fazia a segurança do estádio, deveria estar resguardando a segurança dessa torcedora, apreendeu a bandeira. Ao que parece, não pode ser antifascista aqui no Brasil. Em 2020, torcidas organizadas em resposta a manifestações pró-Bolsonaro que mostravam, entre vários outros símbolos, bandeiras fascistas e neonazistas da Europa, também foram reprimidos. Mais do que isso, uma pró-bolsonarista que estava na manifestação anti-Bolsonaro estava armada com um taco de beisebol. Foi denunciada pelos torcedores antifascistas do Corinthians que lá estavam. A PM não só não apreendeu o taco de beisebol, como fez a segurança, escoltou esta senhora para longe dos manifestantes. No mesmo ano, em manifestações de torcidas antifascistas, só que no Rio de Janeiro, a PM carioca reprimiu violentamente manifestantes anti-bolsonaristas e antifascistas da torcida do Flamengo que estavam lá fazendo gritos de ordem e mostrando bandeiras contra o presidente. Então eu falei aqui de casos de 2019, casos de 2020 e chegando neste ano, nós também temos sinais de que algo está fora da ordem. Volto a falar da operação do Jacarezinho, já fiz um vídeo falando sobre isso, mas agora eu quero falar de um outro aspecto. A operação da polícia que deflagrou a mais letal das ações policiais em morros cariocas chamava exceptis. Essa palavra em latim quer dizer excepcionalidade, exceção. Por que esse nome é importante? Porque há um decreto do Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do país, do judiciário do país, que proibia que durante a pandemia as polícias fizessem incursões como as que houveram no Jacarezinho, nos morros do Rio de Janeiro. Por quê? Para que se preserve a vida, se preserve a integridade, para ajudar as comunidades do Rio a não proliferarem o vírus e a conseguirem receber ajuda humanitária sempre que necessária. Pois bem, este nome da operação, exceptis, e por que em latim? Porque latim geralmente é a língua dos jargões e dos termos que são jurídicos, né? E o nome de exceptis, ou seja, de excepcional, é um deboche, é uma provocação clara ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo dá uma ordem e diz: vocês só sobem o morro para fazer operações em casos excepcionais. E aí eles dão o nome de excepcional no latim para fazer uma operação que mata
29 pessoas. Óbvio que é uma provocação, é óbvio que é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, só não viu isso quem não quis. Voltamos a São Paulo. Um jovem ciclista fazia manobras radicais e estava filmando para exibir no seu canal, nas suas redes sociais. Foi violentamente abordado por 2 PMs, que o prenderam por desacato à autoridade e desobediência, apenas porque o rapaz disse: "O que eu fiz de errado? Por que o senhor está me apontando uma arma?" Ele já havia tirado a camisa e demonstrado que não estava armado. Mesmo assim, foi violentamente reprimido e foi preso. Agora responde em liberdade por desacato à autoridade e desobediência. Ainda em São Paulo, 3 jovens foram abordados por um PM que alegava que eles estavam embriagados, o que não justifica o ato a seguir. Um desses 3 jovens foi nocauteado com um direto de direita, um murro que o deixou desacordado, dado por um PM. E a ação foi absolutamente voluntária. O vídeo é muito claro, que mostra os PMs contendo os jovens, até que um deles olha para os 2 lados para ter certeza de que não teria testemunha e de que havia chegado uma outra viatura de reforço. Ele dá um murro no rapaz, que o deixa desacordado. Vamos agora para Goiás. Um professor foi preso porque se recusou a retirar do carro um adesivo que dizia "Bolsonaro genocida". O PM o enquadrou na Lei de Segurança Nacional, dizendo que chamar Bolsonaro de genocida seria caluniar o presidente. No dia seguinte, apareceu uma foto deste mesmo policial, desse mesmo PM, ao lado do presidente, todo sorridente. Ou seja, era um PM, mas era pró-Bolsonaro. Então ele abusou do poder que tinha, da farda, do poder dado a ele pelo Estado, para forçar um opositor do Bolsonaro a retirar um adesivo do carro, como se não fosse um direito nosso nos manifestar publicamente contra o presidente. O caso do Recife, que é o mais grave de todos que eu apresentei aqui, porque teve consequências muito graves e permanentes nas suas vítimas, tem um outro detalhe. O governador do estado não sabe quem foi que deu a ordem para que a tropa de choque saísse do quartel e fosse às ruas reprimir os manifestantes. Como assim o governador não sabe? Vamos lembrar que também teve o massacre da favela de Paraisópolis, em que 9 jovens morreram pisoteados, e o governador Dória também disse que não havia dado ordens para reprimir o baile com violência. Lembra-se? Foi lá no baile da 27 e a polícia militar reprimiu com violência o evento. E 9 jovens tentando fugir daquela violência deflagrada pela polícia militar acabaram morrendo pisoteados. Pois bem, o governador João Dória, à época, pediu para afastar os policiais, pediu lá rigor nas investigações, porque, segundo ele, não era uma ordem dele que o pancadão fosse reprimido daquela forma. Agora o governador de Pernambuco diz: "Não fui eu que dei a ordem para reprimir as manifestações contra o Bolsonaro." A Operação Exceptis, a excepcionalidade deflagrada pela Polícia Civil no Rio de Janeiro, aconteceu 24 horas depois de uma visita de Bolsonaro ao estado do Rio. E 24 horas depois, a polícia sobe o morro e mata 29 pessoas. Coincidência? Pode ser. Mas o que me parece é que os governadores do estado estão perdendo o controle sobre as polícias. O fato é que, em geral, as polícias têm dentro delas uma forte base de apoio ao presidente Bolsonaro. Quando o PM apreende uma bandeira que está escrito antifascista, é porque ele sabe que os antifascistas são anti-Bolsonaro. Quando a tropa de choque atira ou dispara spray de pimenta contra manifestantes anti-Bolsonaro, é porque, obviamente, eles estão lá porque a manifestação era anti-Bolsonaro. Porque nas manifestações pró-Bolsonaro, eu dei o exemplo dessa senhora do taco de beisebol, mas também saltam aos olhos, você pode olhar no Google, o número de policiais militares batendo continência a manifestantes pró-Bolsonaro, tirando fotos com manifestantes pró-Bolsonaro. Estamos num tempo em que
As polícias estão politizadas e é muito perigoso, não importa para que lado, a favor de quem ou contra quem, é muito perigoso que forças policiais abracem ideologias políticas. Além de ser contra a lei, é muito perigoso. Os governadores dos estados são os comandantes em chefe das polícias civil e militar. Os prefeitos são os comandantes das guardas municipais. Elas são forças públicas de segurança. E força pública de segurança tem que proteger ao público. Elas não servem a governos, elas servem ao Estado. Elas devem servir ao povo. Não cabe à PM me reprimir porque eu tô com uma bandeira, não importa qual seja a minha ideologia, ou porque eu tenho um adesivo no meu carro, não importa qual seja a minha posição, a não ser que sejam posições banidas por lei. Então, se não for uma mensagem de ódio, ou se não for apologia a algum tipo de crime, eu tenho a minha liberdade de expressão para dizer o que eu quiser a respeito do presidente, seja ele qual for. Eu tenho todo o direito de dizer que sou antifascista, porque o fascismo é banido. Eu tenho todo o direito de dizer que sou antinazista, porque o nazismo é banido. O fascismo é ódio, é repressão, é violência. O nazismo é ódio, é repressão, é violência. Então, quando eu digo que eu sou antifascista, eu estou pela paz. E se eu manifesto publicamente que eu sou pela paz, eu não posso ser reprimido por isso. Aquele jovem tinha o direito de estar num parque público fazendo as manobras que ele quiser fazer. É um direito daqueles 3 jovens se encontrarem, se reunirem, tem que sejam sujeitos a tomar um murro na cara de um policial militar. Estamos vivendo tempos muito complicados. São momentos complicados porque, por um lado, o presidente da República, na canetada, facilita acesso às armas para civis. E nós sabemos quais são os civis que vão ter grana para comprar a arma. Esse monte de pistola e de fuzil que ele está liberando. Por outro lado, as forças de segurança são quem tem o direito exclusivo de portar arma e de usar essas armas. Está politizado. Agora eles têm lado. Agora eles têm político de estimação. Agora eles têm um presidente de estimação. E tem feito tudo que eles têm feito para proteger o presidente. Então não se pode criticar o presidente, não se pode falar mal do presidente, se pode usar adesivo para falar do presidente, não se pode usar bandeira para falar do presidente, não pode usar faixa para falar do presidente. E aí como é que vai ser? Cadê a liberdade de expressão? Vamos falar a verdade. O fato é que os governadores perderam o comando sobre as polícias. Vocês acham que isso está certo? E aí? Vamos fazer o quê?